Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, a todos aí que estão se preparando para o vestibular, para o Enem, para um concurso público. Eu sou o professor Carlos Queiroz, do canal Matemática Mil e Problemas, e nessa videoaula eu vou apresentar para vocês fração, uma completa revisão. Lembrando que lá no nosso canal já está publicado as 15 aulas sobre fração no playlist fração. Quem tiver alguma dificuldade, é só retornar lá e detalha a aula que você desejar. Deixo aqui também a dica que na próxima videoaula que será publicada será sobre potenciação, uma completa revisão. Peço sempre a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Então, como é que a gente pode escrever ou representar matematicamente a menor parte, a menor porção ou fração da pizza? Para isso, a gente adota o seguinte critério. Primeiro, nós desenhamos uma linha horizontal. Acima dessa linha horizontal, nós vamos escrever as partes, ou a parte nesse caso, porque é apenas uma, parte ou fração da pizza representada em amarelo. Quantas partes da pizza está representada em amarelo? Apenas uma, então uma parte. E abaixo desse traço horizontal, dessa linha horizontal, total de partes da pizza. Nesse exemplo aqui, total de partes da pizza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Numericamente, 1 sobre 8. Mais um exemplo. E agora, como é que nós podemos representar matematicamente as partes destacadas em amarelo? Vamos usar o mesmo critério que nós usamos no exemplo anterior. Lembram? Primeiro, a linha horizontal. Acima da linha horizontal, partes ou frações da pizza representada em amarelo. Quantas partes? 1, 2, 3. Então, 3 partes. Abaixo da linha horizontal, total de partes da pizza. Quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Numericamente, 3, 8 partes, 8. 3 sobre 8. Ok? Quando nós tivermos, então, uma quantidade não inteira, nós podemos representar matematicamente por meio de uma fração. E cada um desses elementos da fração recebe um nome especial. A linha horizontal é chamado traço de fração. O número que fica acima do traço de fração é chamado de numerador. E o número que fica abaixo do traço de fração é chamado de denominador. Então, lembrando, nós temos aqui 3 elementos nessa representação que nós chamamos de fração. Quais? O traço de fração, o denominador e o numerador. Então vamos discutir como é que nós podemos classificar frações. Nós podemos classificar a fração como fração própria. O que é uma fração própria? Uma fração é classificada como fração própria quando o numerador é menor que o denominador. O que é um numerador? O numerador é aquele número que fica acima do traço de fração. O denominador é aquele número que fica abaixo do traço de fração. Então, sempre que você tiver uma fração em que o numerador for menor que o denominador, a fração é classificada em fração própria. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui uma fração, lê essa fração como sendo a fração 1/2, numerador 1, denominador 2, numerador menor do que o denominador, então a fração é classificada como fração própria. E fração imprópria? Quando que a fração é chamada de fração imprópria? É a fração em que o numerador é maior que o denominador. Exemplo, fração 22/12avos. 22/12avos. O numerador é o 22
e o denominador é 12. Numerador maior que o denominador, a fração então é classificada em fração imprópria. Outro tipo de classificação de fração é a fração aparente. O que é uma fração aparente? A fração aparente é uma fração imprópria. Por que essa fração é imprópria? Porque o numerador é 12 e o denominador é 4. Numerador maior que o denominador é uma fração imprópria. Além dela ser imprópria, é também chamada de fração aparente porque o 12 é múltiplo de 4. Porque 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, sempre que o numerador for um múltiplo do denominador, a fração é classificada como fração aparente. O assunto agora é como ler frações. Vamos ver? Nós temos aqui uma fração em que o 5 é o numerador e o 8 é o denominador. Para ler frações, nós temos algumas situações. Sempre que o denominador for maior ou igual a 2 e menor ou igual a 9, nós vamos ler. Se for 2, meio, 3, terço, 4, quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo, 9, nono. Nesse caso, o denominador é 8, essa fração será lida então como 5 oitavos. Vamos ver um outro exemplo? Agora aqui nós temos o 3 como numerador, o 10 como denominador. Essa fração ela é chamada de fração decimal. Sempre com o denominador nós tivermos 10, 100, 1000, 10.000, assim por diante, a fração é classificada em fração decimal. E aí nós vamos ler essa fração da seguinte maneira. 3, primeiro se lê o numerador e depois o denominador. 3 décimos. 3 décimos. Se nós tivermos aqui 100 no denominador, nós leríamos 3 centésimos. Se fosse o 1000 no denominador, nós leríamos 3 milésimos. Então, nesse caso, a leitura dessa fração, nós vamos ler como 3 décimos. Mais um exemplo aqui para nós analisarmos. Vamos ver. O numerador é 5, o denominador é 12. O denominador não é um número decimal e ele é maior do que 10. Como é que nós efetuamos a leitura correta dessa fração? A gente lê da seguinte maneira. Primeiro, se lê o numerador, 5, acompanhado da leitura do denominador, 12, e acompanhado da palavra avos. Então, a leitura correta dessa fração é 5, 12 avos. Fácil, não? Vou discutir frações equivalentes. O que são frações equivalentes? As frações equivalentes são frações que representam uma mesma quantidade. Vamos observar aqui por meio dessas duas figuras a explicação do que vem a ser frações equivalentes. Então, tem um círculo que foi dividido em 4 partes iguais. Como que nós podemos representar as partes destacadas em amarelo no primeiro círculo? Então, dividido em 4 partes iguais, denominador igual a 4. Quantas partes destacadas em amarelo? 2. Então, 2. Então, a representação das partes destacadas em amarelo no primeiro círculo é 2 quartos. No segundo círculo, nós dividimos o círculo em 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas partes estão destacadas em amarelo? 1, 2, 3, 4. Como é que nós podemos representar as partes destacadas em amarelo no
segundo círculo, 4, porque nós temos 4 partes em amarelo, 8, porque o círculo foi dividido em 8 partes. Se a gente observar com um pouco de cuidado, a gente vai verificar que essa quantidade no primeiro círculo destacado em amarelo é igual às partes destacadas em amarelo no segundo círculo, ou seja, 2/4 é equivalente ou é igual a 4/8. Assim sendo, a fração 2/4 é equivalente à fração 4/8. Ainda sobre frações equivalentes, eu lanço a seguinte pergunta: como gerar frações equivalentes? Como gerar uma família de frações equivalentes a uma fração dada? Para ilustrar essa situação, apresento aqui como exemplo a fração 1/2. Como que nós podemos obter, então, frações equivalentes à fração 1/2? Apresento também aqui o conjunto dos números naturais. Como é que se faz? Bem fácil. Então, foi dada a fração 1/2. Para obtermos frações equivalentes à fração 1/2, basta que nós multipliquemos o numerador e o denominador por um mesmo número natural. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, a fração 2/4 é equivalente à fração 1/2. Agora, vamos multiplicar o numerador 1 e o denominador 2 por 3. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6. Fração 3/6. Continuando, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 4. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4 é 8. Fração 4/8. Próximo, vamos multiplicar o numerador 1 e o denominador 2 por 5. 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10. Assim sendo, as frações 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10, elas representam a mesma quantidade. São chamadas de frações equivalentes. Vamos agora um exemplo um pouquinho mais extenso. A fração 48/36. 48/36. Lembrando que sempre a gente deve tentar a simplificação iniciando pelo número 2, que é o primeiro número primo. Então vamos lá. 48 e 36 são números pares, são números divisíveis por 2. Então vamos dividir o numerador por 2. 48 dividido por 2 resulta em 24. Se nós dividimos o 48 por 2, devemos dividir também o denominador 36 por 2. 36 dividido por 2 igual a 18. Então a fração 48/36, ao ser simplificada por 2, resulta na fração 24/18. Seguindo, 24 e 18 são pares, então nós podemos dividir o numerador 24 por 2 e o denominador 18 também por 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. Muito bem. 18 dividido por 2 igual a 9. Então resultou na fração 12/9. Continuando. 12 é divisível por 2? Sim. 12 é um número par. Poderíamos, a princípio, dividir aqui o 12 por 2. Mas se nós dividirmos o 12 por 2, deveremos também perguntar se o 9 é divisível por 2. 9 é um número ímpar, não é divisível por 2. Então essa fração não pode ser simplificada pelo número 2. Vamos tentar o próximo, o 3. 12 é divisível por 3? Sim. 12 dividido por 3 igual a 4. Se nós dividirmos o numerador por 3, devemos perguntar se o denominador 9 também é divisível por 3. Sim, 9 dividido por 3 é igual a 3. Então a fração 12/9
Quando simplificada, resulta na fração 4/3. Então vamos começar aqui a discutir as operações com frações. Aí eu gostaria de chamar a atenção para a seguinte situação. Sempre que você for fazer uma operação matemática, primeiro preste bem atenção, fique atento para que tipo de operação você está realizando. Porque para cada operação existe uma maneira especial de executar, de efetuar a operação. Então, nós vamos discutir aqui, começar com adição e subtração de frações de denominadores iguais. Então, quando nós tivermos adição e subtração de frações de denominadores iguais, nós vamos obedecer a seguinte condição. Na adição ou subtração de frações com denominadores iguais, somam-se ou subtrai-se os numeradores e mantém-se o valor do denominador. Vamos analisar agora dois exemplos. Vamos lá? Então, que tipo de operação nós temos aqui? Uma adição de frações denominadores iguais. Fração 4/8 e fração 3/8 sendo somadas. Como é que se faz? Mantém-se o denominador 8 e somam-se os numeradores, 4 mais 3. Assim sendo, 4/8 mais 3/8 é igual a 7/8. Mais um exemplo? Agora, nós temos que tipo de operação? Uma subtração denominadores iguais. Subtração denominadores iguais, mantém-se o denominador e subtraem-se os numeradores. 8 menos 3. 8 menos 3 é igual a 5. Assim sendo, 8/12 menos 3/12 é igual a 5/12. Fácil, né? Eis um assunto bastante discutido e um conceito bastante aplicado em matemática, que é o mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC. O que vem a ser mínimo múltiplo comum? Corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Vamos ver como exemplo. Qual o mínimo múltiplo comum de 2 e 5? Para tanto, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos obter os múltiplos de 2. Gerar o conjunto múltiplos de 2 significa o quê? Multiplicar o 2 por 0. Então, 2 vezes 0 é 0. Multiplicamos o 2 por 1. 2 vezes 1 é 2. Multiplicamos o 2 por 2. 2 vezes 2 é 4. Multiplicamos o 2 por 3. 2 vezes 3 é 6. Depois por 4. 2 vezes 4 é 8. Por 5, 2 vezes 5 é 10. Por 6, 2 vezes 6 é 12. Por 7, 2 vezes 7 é 14. Por 8, 2 vezes 8 é 16. Por 9, 2 vezes 9 é 18. Por 10, 2 vezes 10 é 20. Por 11, 2 vezes 11 é 22 e assim por diante. Então, o conjunto que eu estou chamando aqui de M2, ela é formado por quem? Pelos números que são múltiplos de 2. Observe que aqui nós temos o conjunto dos números pares. E quem são os múltiplos de 5? Vamos fazer o mesmo processo. Vamos multiplicar o 5 pelos números naturais. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 6 é 30, 5 vezes 7 é 35, 5 vezes 8 é 40, 5 vezes 9, 45, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 11, 55. Então, o M5 é o que? É um conjunto formado pelos múltiplos de 5. Muito bem. O que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum é o menor número inteiro positivo, que é
múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Como nós queremos o mínimo múltiplo comum de 2 e 5, nós devemos procurar o quê? O menor número que pertença tanto aos múltiplos de 2 quanto aos múltiplos de 5, diferente de 0. Então, 2 pertence a M2, não pertence ao M5. O 4 pertence a M2, não pertence ao M5. O 6 pertence ao M2, não pertence ao M5. O 10 pertence ao M2 e também pertence ao M5. Então, qual é o menor múltiplo comum de 2 e 5? É o 10. Então, vamos discutir para vocês aqui adição e subtração de frações denominadores diferentes usando aí um método alternativo. Então, qual o resultado da operação? Que operação que nós temos aqui? Uma adição, caracterizada aqui pelo sinal de mais. Primeira fração, 3 meios, denominador 2. Segunda fração, 3 quartos, denominador 4. Portanto, temos aqui uma situação de uma adição com denominadores diferentes. Como é que se faz essa adição? Usando então um método alternativo. Vamos então aprender como nós somamos duas frações usando aí o método que eu chamo de método alternativo. Então, repetir aqui de início as frações e agora, o que é que se faz? Primeiro a gente multiplica os denominadores. 2 vezes 4. Na sequência, esse resultado fica aqui abaixo do traço de fração. 2 vezes 4. 2 vezes 4, sendo reescrito aqui abaixo do traço de fração. Na sequência, o que é que se faz? Nós multiplicamos o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração. Então, a multiplicação aqui cruzada. Olha o sinalzinho de vezes ali, ó. 3 vezes 4. O resultado disso eu reescrevo aonde? Acima do traço de fração. 3 vezes 4. 3 vezes 4. Mais. Na sequência, o que é que a gente faz? Multiplicamos o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração. Multiplicação cruzada. 2 vezes 3. Reescrevemos aqui. Ok? E agora? Fácil. 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 3, 6. 12 mais 6 é 18. O denominador a gente só repete. Essa fração aqui ela é possível de ser simplificado. Eu deixo essa tarefa aí para vocês, porque em aulas anteriores nós já vimos como se simplifica a fração. Vamos ver mais um exemplo? Vou agora fazer a operação de adição e subtração denominadores diferentes, usando o método aí que eu chamo do mínimo múltiplo comum. Vamos ver? Então, vamos primeiro achar o mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Lembrando que nós já tivemos aulas anteriores, videoaulas anteriores, que nós tratamos especificamente sobre o mínimo múltiplo comum. Se você tiver dúvida, retorne lá no nosso canal e dê uma olhadinha sobre a aula de mínimo múltiplo comum. Mas eu vou ainda assim dar uma repassada aqui. Então, mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Por que 2 e 4? Porque 2 e 4 são os denominadores das frações que nós queremos efetuar a adição. Como é que se faz o mínimo múltiplo comum de 2 e 4? Lembrem? Organizamos o 2 e o 4 um ao lado do outro, separados por uma vírgula, e a gente faz a seguinte pergunta. 2 e 4 são divisíveis pelo primeiro número primo? Lembrando que o primeiro número primo é o 2. Sim. 2 e 4 são pares, são divisíveis por 2. Então, vamos dividir o 2 e o 4 por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2, 2. Ainda é possível fazer divisão por 2? Sim. Porque ainda nós temos um 2 aqui. Então, vamos lá. Vamos dividir novamente por 2. 1 repete. 2 dividido por 2 igual a 1. Qual o mínimo múltiplo comum, então, de 2 e 4? Basta que nós multipliquemos aqui os fatores.
2 vezes 2, repetir aqui, igual a 4. Então, 4 é um mínimo múltiplo comum de 2 e 4. O que nós vamos fazer com esse 4? Então, nós vimos que o mínimo múltiplo comum dos denominadores da fração que nós queremos efetuar a adição é igual a 4. O que a gente faz com esse valor do mínimo múltiplo comum? O valor do mínimo múltiplo comum passa a ser um novo denominador aqui das nossas operações de adição. O que se faz na sequência? Nós vamos dividir esse novo denominador, resultado lá do mínimo múltiplo comum, pelo denominador da primeira fração. Então, nós temos 4 dividido por 2 é igual a 2. O que se faz com o resultado dessa operação de divisão do 4 pelo 2? Nós vamos multiplicar o numerador. Então, vezes 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 3 é igual a 6. Para a segunda fração, vamos fazer a mesma operação. Vamos dividir o 4 pelo denominador da segunda fração, que é 4. 4 dividido por 4 é 1. E agora o que é que faz? Esse 1 vai multiplicar o numerador da segunda fração. Então aqui vezes 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3 igual a 3. Observe que o denominador aqui a gente vai repetindo. 6 mais 3 igual a 9. Então o resultado dessa operação, 3 meios mais 3 quartos é igual a 9 quartos. Vamos para mais um exemplo. Então vamos ver aqui um exemplo de como converter uma fração mista, ou um número misto, numa fração imprópria. Então nós temos aqui a parte inteira e a parte fracionária. A parte inteira é 7, a parte fracionária é 3/5. Como que se efetua a leitura aqui dessa fração mista? Se lê da seguinte maneira: 7 inteiros e 3/5. 7 inteiros e 3/5. Vamos converter então essa fração mista numa fração imprópria da seguinte maneira. Primeiro, a gente multiplica a parte inteira pelo denominador da fração 3/5. Na sequência, esse resultado é somado com o numerador da fração. Então, nós temos o seguinte, 7 vezes 5 mais 3. Vou reescrever isso aí ao lado. 7 vezes 5 mais 3. Está aqui, 7 vezes 5 mais 3. O denominador a gente apenas repete e se faz a conta. 7 vezes 5 é 35, mais 3 é 38. Repetiu o denominador, 38/5. Então, a fração 38/5 é equivalente à fração mista escrita como sendo 7 inteiros e 3/5. Ok? 7 inteiros e 3/5 é igual à fração 38/5. Então, vamos ver agora o processo inverso. O que é que nós vamos ver agora? Como se converte uma fração imprópria em fração mista. Nós temos aqui a fração 9 meios. Lembrando que essa fração é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Como é que se faz? Primeiro, a gente faz aqui a divisão de 9 por 2. 9 dividido por 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é 8. Subtrai, 9 menos 8 é 1. Vamos ver o que a gente faz aqui com esses números. O 4, que é o resultado da divisão, ou seja, a parte inteira da divisão, passa a ser a parte inteira do número misto. O resto passa a ser o numerador da fração mista, ou do número misto. E o denominador a gente repete.
Então, a fração 9/2 é igual ao quê? A 4 inteiros e 1/2. Vamos para mais um exemplo. Mais uma operação matemática aí para a gente discutir para vocês. Então, multiplicação de frações. Ficar sempre atento para que tipo de operação matemática você está realizando entre frações, porque para cada operação, geralmente existe uma regra, um procedimento diferenciado. Vamos ver. A multiplicação de frações é realizada multiplicando o numerador da primeira fração com o numerador da segunda fração. E, em seguida, multiplicando o denominador da primeira fração com o denominador da segunda fração. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui a fração 2/3 multiplicando a fração 1/5. Vamos ver então. Primeira fração, o numerador é 2. Segunda fração, o numerador é 1. Primeira fração, o denominador é 3. Segunda fração, o denominador é 5. O que é que diz a regra aqui em cima? Nós multiplicamos numerador por numerador e multiplicamos denominador por denominador. Então, nós vamos multiplicar numerador por numerador, 2 vezes 1. Na sequência, vou multiplicar denominador multiplicando denominador, 3 vezes 5. Fácil, não é? Então, agora é só efetuar as operações aqui de multiplicação. Nós teremos 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 5 é 15. Assim sendo, ao multiplicarmos a fração 2/3 pela fração 1/5, teremos como produto, como resultado da multiplicação, a fração 2/15. Vamos iniciar aqui a discussão sobre fração inversa, conceituando o que vem a ser duas frações inversas. Duas frações são inversas uma da outra se o produto entre elas for igual a 1. Nada melhor do que pegar exemplos e discutir exemplos para a gente dar uma clareada aí nesse conceito. Vamos lá? Então nós temos aqui, ó, a pergunta é a seguinte: 6/9 é a fração inversa de 9/6? Vamos ver? Então, sim, elas são inversas uma da outra. Por quê? Pois 6/9 vezes o produto. 6/9 vezes 9/6 dá 6 vezes 9, 54. 9 vezes 6, 54. 54 dividido por 54 é igual a 1. Sendo assim, as frações 6/9 e 9/6 são inversas uma da outra. 6/9 é inversa da fração 9/6 e também a fração 9/6 é inversa da fração 6/9. Vamos analisar mais um exemplo? Vimos então que duas frações são inversas uma da outra quando o produto entre elas for igual a 1. Então, deixa aí para vocês efetuar os cálculos, mas é fácil observar que a fração 3/4 é a inversa da fração 4/3 e vice-versa. Por quê? Se nós multiplicarmos 3/4 por 4/3, nós vamos verificar que isso dará como resultado, como produto, 1. A mesma coisa, se nós multiplicarmos a fração 12/5 pela fração 5/12, também nós vamos verificar que o produto dessa multiplicação será igual a 1. Então, nós podemos concluir o seguinte, que para encontrar o inverso de uma fração, também conhecido como fração inversa, basta trocar as posições do denominador e do numerador de uma dada fração. Observe aqui o exemplo, ó. Fração 12/5. Qual é a inversa da fração 12/5? Então, basta o quê? O que é denominador passa a ser numerador, o que é denominador passa a ser numerador. Fácil, né? Então, divisão de fração. Como se faz a divisão de fração? Para nós efetuarmos a divisão de fração, nós devemos obedecer à seguinte regra. Nós devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Vamos ver um exemplo?
Olha aqui. Nós queremos o quê? Dividir. Olha aqui o sinal de divisão. É sempre importante repetir o que eu vou falar. Sempre que você for fazer uma operação matemática, é importante que você observe com muita atenção que tipo de operação você está realizando. Por quê? Porque para cada operação existe uma regra, principalmente se tratando de frações. Então, nós temos aqui 3/4 dividido por 2/3. O que é que se faz? Converte-se a divisão numa multiplicação e no lugar da segunda fração a gente escreve o inverso da fração. O inverso de 2/3 é 3/2. Nós vimos em videoaulas anteriores como se determina, como se acha o inverso de uma fração. Se você tiver dúvida, volte lá e dê uma olhada. Agora é só multiplicar. Multiplicação de frações. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 2 é 8. Lembrando aqui que a fração 3/2 é a fração inversa de 2/3. Ok? Mais um exemplo. Deixo aqui então a lista ou a relação de videoaulas, lembrando que o nosso tema é fração, no momento, que já estão disponíveis lá no nosso canal. Seleciono aqui para vocês também as nossas videoaulas já publicadas em nosso canal sobre o tema potenciação. Com essa videoaula de hoje, são 10 videoaulas apresentando o tema potenciação. Matemática Mil e um Problemas, agradece aí a sua participação, nosso muito obrigado. Peço a colaboração novamente para que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e comentem os nossos conteúdos. E continue estudando. Um abraço a todos.